Saí de casa com uma missão simples: dar um recado a um amigo, uma frase curta, direta, nada complicado. Mas meu cérebro nunca entendeu o significado de simples. Para mim, até o caminho mais reto vira um labirinto cheio de portas escancaradas para distrações. No início, parecia tranquilo. Eu repetia mentalmente: não esquece de avisar o João. Só que bastou um cachorro atravessar a rua, abanando o rabo como se fosse meu velho conhecido, para tudo mudar de rumo. Aquele olhar pedindo carinho me roubou o foco, como se fosse um ímã puxando ferro. Acariciei o cachorro, dei risada sozinho, e de repente já estava inventando histórias sobre a vida dele. E quando levantei a cabeça, havia uma livraria que nunca tinha reparado antes. As capas coloridas nas vitrines me chamaram como faróis em noite de neblina. Entrei sem pensar. Folhei páginas, me perdi em cheiros de papel e tinta. Era como mergulhar em 100 universos ao mesmo tempo, e cada livro gritava: leve-me. Mas nenhum deles lembrava o que eu deveria estar fazendo. Quando finalmente saí, um café requemoberto piscava para mim com aroma de pão quente. Entrei de novo, e o recado virou fumaça. Só uma semana depois, em meio a outra confusão mental, lembrei que nunca o dei. E a pergunta ecoa até hoje: como uma missão tão pequena pode se transformar em um enredo inteiro de distrações? Bem-vindo ao caos organizado da minha mente com TDAH. Quando eu conto essa história, muita gente ri, outros arregalam os olhos, como se não fosse possível alguém esquecer algo tão importante. Mas para quem vive com TDAH, não é só possível, é quase rotina. O que deveria ser uma tarefa direta, como atravessar a rua em linha reta, acaba virando um zigue-zague de distrações, encontros inesperados e histórias paralelas. E no fim, aquilo que parecia o mais importante se dissolve na neblina da memória. Esse conto, O Recado que Nunca Foi Dado, não é sobre irresponsabilidade. É sobre como a mente inquieta transforma um simples recado em uma jornada épica. Um cachorro na rua, uma livraria escondida, um café recém-descoberto, tudo vira prioridade no instante em que aparece, como se cada distração gritasse mais alto do que a missão original. E, ainda assim, dentro desse caos, existe uma estranha beleza, porque viver com TDAH também significa colecionar momentos que ninguém planejou, mas que marcam para sempre. Se você já passou por algo parecido, vai se reconhecer nessas linhas. E se nunca viveu isso, vai ter um vislumbre de como é estar dentro de uma cabeça que não para. Minha ideia aqui não é ensinar, nem dar lição de moral, mas sim compartilhar o que é real, sem filtro, sem polimento. Porque cada esquecimento também carrega uma história, e cada distração pode se tornar um conto que merece ser contado. Antes de mergulhar nos capítulos dessa história, quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, deixa o like para apoiar esse projeto e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Diz o seu estado, sua cidade. E me conta, você já tem diagnóstico de TDAH ou apenas suspeita? Essa troca é o que dá vida a cada narrativa. Vamos juntos? Porque a próxima distração já pode estar batendo na porta. Saí de casa com a cabeça martelando uma única frase: não esquece de avisar o João. Eu repetia como um mantra, como se cada passo fosse um lembrete sonoro. O problema é que a minha mente não é uma estrada reta. É mais como uma avenida cheia de bifurcações invisíveis, todas competindo pela minha atenção. E mesmo antes de chegar na esquina, já havia sinais de que aquele recado talvez não fosse chegar ao destino. Enquanto caminhava, senti o celular vibrar no bolso. Um grupo aleatório do WhatsApp discutia sobre receitas de bolo. E sem pensar, abri para ver. Li 3 mensagens, ri sozinho de um meme, e quando ergui os olhos, já estava alguns metros adiante sem perceber como cheguei lá. Tentei resgatar o foco. O recado. Mas meu cérebro já tinha um novo assunto pulsando. Por que nunca tentei fazer bolo de cenoura em casa? O sol estava forte naquele dia, e a luz refletia nos vidros dos carros como se fossem pequenos flashes de câmera. Cada brilho parecia um convite para olhar de novo, me distraindo do caminho. Foi nesse estado meio hipnótico que ouvi o som de unhas batendo no asfalto. Virei a cabeça e vi um cachorro. Não era um cachorro qualquer. Era daqueles com um olhar de "me adota agora", abanando o rabo como se já me conhecesse de outras vidas. Parecia uma cena de filme. Eu de mochila suado pelo calor, parando no meio da calçada para acariciar um estranho de 4 patas. Ele pulava em mim, cheirava minhas mãos
e eu já estava inventando histórias na minha cabeça. Quem seria o dono? Será que fugiu? Será que queria ser meu? A missão de avisar o João evaporou como fumaça no instante em que senti aquele pelo quente sob meus dedos. A cada carinho, eu mergulhava mais fundo naquela nova prioridade. O cachorro me seguiu por alguns metros, e eu pensei em levá-lo até a praça, comprar ração, talvez até adotar. O peso da responsabilidade original desapareceu. No fundo, eu sabia que havia algo que deveria estar fazendo, mas não lembrava o que. Era como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais apertava, mais escorria. E não era só o cachorro. O caminho estava cheio de detalhes que gritavam para mim. Uma pichação colorida no muro. Uma loja nova de plantas. O cheiro de pão requiem assado vindo de uma padaria que eu nunca tinha notado antes. Cada estímulo parecia urgente, como se fosse a primeira e única chance de viver aquilo. E cada nova urgência roubava mais um pedaço da minha atenção. Eu já não estava indo até o João. Estava explorando um mundo inteiro de pequenas descobertas. Naquele curto trajeto, minha mente construiu 10 histórias diferentes, nenhuma delas conectada com o recado que deveria dar. E o pior é que, para mim, isso parecia normal. Eu não me julgava naquele momento, só seguia o fluxo, convencido de que ainda tinha tempo de sobra. Mas o tempo, para quem tem TDAH, é um inimigo invisível. Eu achava que se passar apenas alguns minutos, quando na verdade quase meia hora já havia escorrido. O cachorro finalmente se afastou, e eu fiquei parado, olhando para o vazio, tentando resgatar na memória o que eu estava fazendo mesmo. A resposta não vinha. Continuei andando, um pouco mais rápido, tentando compensar. Meu corpo seguia em frente, mas minha mente era um peão rodando sem parar. O recado, a missão original, já estava perdido nas camadas do esquecimento, soterrado por distrações que pareciam muito mais urgentes naquele instante. E foi assim que, sem perceber, minha jornada deixou de ser sobre João e passou a ser sobre mim e meu próprio labirinto mental. Um simples recado tinha se transformado em uma aventura sem mapa, guiada apenas pelos caprichos de uma mente inquieta. A rua que eu seguia tinha algo de magnético naquele dia. Depois de me despedir mentalmente do cachorro que cruzou meu caminho, um brilho diferente chamou minha atenção. Não era o sol refletindo nos carros dessa vez, mas uma vitrine cheia de livros, colorida como uma feira de frutas. Eu juro que passei por aquela rua dezenas de vezes e nunca havia notado aquela livraria. Foi como se tivesse surgido do nada, materializada ali só para me distrair. As capas gritavam nomes que eu nem conhecia, mas que pareciam me chamar pelo primeiro nome. Entre, você precisa de mim. Era o que eu sentia em cada lombada. Sem pensar duas vezes, empurrei a porta de vidro. O sino que tilintou parecia um feitiço se fechando atrás de mim, como se tivesse cruzado um portal para outro universo. O cheiro me acertou primeiro. Papel novo misturado a café requentado, com um fundo de poeira antiga. Aquilo ativou memórias que nem sabia que estavam guardadas. Lembrei da primeira vez em que tentei ler um livro inteiro e nunca consegui passar da página 50. Lembrei de professores reclamando porque eu sempre começava com empolgação e desistia antes do fim. Mesmo assim, naquele instante, eu sentia que talvez, só talvez, aquele fosse o dia em que eu finalmente leria tudo. Caminhei entre as prateleiras como quem passei em um parque. Cada livro que eu tocava era uma promessa, um manual de viagens para lugares que eu nunca visitaria, um romance com capa melancólica que me fez imaginar finais trágicos, uma biografia de alguém que eu nem conhecia, mas que por alguns segundos parecia essencial. Eu não estava mais no caminho do João. Eu estava em 50 mundos diferentes ao mesmo tempo. A cada página folheada, eu ouvia uma voz interna. Leva esse, vai mudar sua vida. Mas logo outra voz gritava. Não, esse aqui é melhor. Olha essa capa. Olha esse título. Era como tentar escolher uma estrela no céu. E no fundo da minha mente, o recado que eu deveria dar se apagava como uma vela sendo sufocada pelo vento. O atendente me olhou com aquele sorriso treinado de quem já sabe que o cliente vai se perder ali dentro. Perguntou se eu precisava de ajuda. Eu quase disse sim. Preciso que você me lembre o que eu estava fazendo antes de entrar aqui. Mas apenas sorri de volta, como se estivesse no controle. A verdade é que eu já estava completamente dominado por aquele novo universo. Peguei 3 livros, depois devolvi 2, depois peguei 5, fiquei quase 10 minutos parado na seção de autoajuda, lendo sinopses sobre foco, produtividade e disciplina. A ironia me acertou como uma piada mal contada. Ali estava eu, devorando resumos sobre como não se distrair
enquanto me esquecia do motivo real de estar na rua. O tempo corria sem pedir licença. Eu não sabia se já havia passado meia hora ou 2 horas. O TDAH tem esse dom cruel. Transforma o relógio em um inimigo invisível, onde minutos e horas se embaralham. Tudo parecia urgente e eterno ao mesmo tempo. Quando finalmente decidi sair, estava de mãos vazias. Nenhum livro foi comprado. Nenhum recado foi lembrado. Apenas uma sensação estranha de ter vivido algo intenso e vazio ao mesmo tempo. Ao atravessar a porta e ouvir novamente o sino, percebi que a missão de avisar o João já estava distante demais para ser recuperada. Mas em vez de seguir o caminho reto até a casa dele, meus olhos foram capturados por outro detalhe. A placa de um café recém-inaugurado, logo ao lado da livraria, o cheiro de pão fresco escapava pela porta entreaberta. Eu sorri sozinho, como quem encontra um novo desvio perfeito. E, mais uma vez, segui o instinto da distração. O cheiro de café recém-passado sempre teve um poder quase hipnótico sobre mim. Quando saí da livraria e senti aquele aroma escapando pela porta, não havia mais discussão interna. Meu corpo já estava virando a esquina antes mesmo de eu decidir conscientemente. Era como se alguém tivesse puxado uma corda invisível que me arrastava direto para dentro. O ambiente do café era pequeno, mas acolhedor. Paredes de tijolinhos, quadros com frases que pareciam querer me motivar, e uma vitrola antiga tocando uma música lenta. Eu me sentei perto da janela, e ali começou uma nova história. A missão inicial, menos avisar o João, já estava enterrada sob camadas de cheiros, sons e possibilidades. Era como se nunca tivesse existido. A atendente apareceu com um sorriso tímido e me ofereceu o cardápio. Eu nem estava com fome, mas a simples ideia de escolher entre tantas opções me deu uma onda de excitação. Pedi um café expresso e um pedaço de bolo de laranja, porque na minha cabeça fazia sentido combinar café novo com sabor familiar. Enquanto esperava, meus olhos passeavam pelo lugar como se estivessem em um parque de diversões. Observei os detalhes. O barista mexendo a espuma do leite. Uma criança desenhando com um giz de cera em um cantinho. O casal ao lado discutindo baixinho sobre férias. Cada cena me sugava, como se fosse protagonista de uma nova narrativa paralela. O café chegou, e a primeira golada foi como um abraço quente. Senti a língua formigar, o peito relaxar e ao mesmo tempo a mente disparar em 1000 direções. Pensei em abrir um caderno e escrever ideias, em começar um projeto novo, em criar uma lista de coisas para nunca mais esquecer. Ironia pura. Porque a única coisa que realmente precisava ser lembrada já tinha evaporado da minha cabeça. Comecei a imaginar como seria se aquele café se tornasse parte da minha rotina. Talvez eu viesse todos os dias, sentasse sempre naquela mesa, virasse amigo do barista. Já estava criando um futuro inteiro em segundos, enquanto o presente ficava cada vez mais distante. O recado, uma sombra apagada, incapaz de atravessar as vozes e imagens que ocupavam meu cérebro. De repente, me peguei encarando uma estante de revistas antigas no fundo do café. Fui até lá, folheei algumas páginas amareladas e descobri uma reportagem de 10 anos atrás sobre lugares históricos do país. Isso abriu outro portal mental. Comecei a planejar viagens que nunca faria, roteiros que nunca seguiria, itinerários que só existiam na minha cabeça. O bolo já estava pela metade, quando percebi que havia perdido completamente a noção do tempo. Olhei o celular. Mais de 1 hora dentro daquele café. 1 hora que deveria ter sido suficiente para resolver tudo em relação ao João. Mas agora, o recado era apenas uma lembrança vaga que ainda não conseguia acessar. Quando terminei o café e levantei da mesa, tive a estranha sensação de estar saindo de um sonho. A rua me recebeu de volta com o mesmo barulho de antes, mas eu já não era mais a mesma pessoa que saiu de casa. Eu tinha acumulado histórias, cheiros, sabores e enterrado um compromisso sobre todos eles. Segui adiante, ainda sem destino definido. O recado que deveria guiar meus passos agora era apenas um fantasma, e eu caminhava como quem procura algo que não sabe nomear. Cada esquina parecia esconder uma nova distração, pronta para roubar o pouco de foco que restava. Os dias seguintes foram, como sempre, um carrossel de ideias, promessas e esquecimentos. Eu acordei na manhã seguinte, acreditando que tinha algo importante para resolver, mas a lembrança era um vulto, uma sombra correndo atrás de mim, sem nunca se deixar alcançar. O recado já tinha se dissolvido no turbilhão da minha rotina. Passei a semana como um malabarista que tenta equilibrar 10 bolas e acaba deixando todas caírem. Um e-mail atrasado, uma conta esquecida,
uma reunião que quase perdi. E, em cada intervalo, surgiam novos focos. A vontade de organizar meu quarto, o desejo súbito de aprender uma receita nova, a ideia brilhante de começar um curso online que abandonaria dias depois. Cada distração parecia urgente, e todas roubavam a cena do que realmente importava. No terceiro dia, sentei para escrever uma lista de tarefas. Peguei papel, caneta, desenhei até quadradinhos para marcar as concluídas. Escrevi: lavar roupa, responder fulano, comprar café em pó, pesquisar fones de ouvido, mas o item mais importante não estava ali, porque eu já não lembrava dele. Era como se nunca tivesse existido, e quando olhei para aquela lista, me senti competente por alguns minutos, até perceber, dias depois, que ela também ficou pela metade. No quinto dia, encontrei outro amigo na rua. Conversamos sobre futebol, política, sobre como o tempo voa. Eu ri, participei, mas lá no fundo, senti uma pontada estranha, como se estivesse devendo algo a alguém. Um incômodo silencioso, difícil de traduzir. Eu até tentei puxar pela memória, mas era como procurar uma chave em uma gaveta cheia de objetos inúteis. A sensação de que está lá, mas nunca aparece. Chegou o sexto dia, e com ele uma enxurrada de compromissos. Eu corria de um lado para o outro, acumulando cansaço e culpa. O cérebro parecia um rádio fora de sintonia, pulando de estação em estação. E a cada nova estação, o recado ia ficando mais distante, soterrado sob ruídos. Então veio o sétimo dia. Eu estava no banho, a água caindo sobre a cabeça, quando um estalo atravessou meu corpo como um raio. O recado. Eu precisava avisar o João. Foi como se alguém tivesse gritado dentro da minha mente. Minha respiração acelerou, e senti uma mistura de alívio e desespero. Lembrei, finalmente, mas já era tarde. O choque da lembrança me deixou atordoado. Senti raiva de mim mesmo, uma raiva cansada, misturada com tristeza. Como é possível esquecer algo tão simples? Como posso transformar uma tarefa curta em uma avalanche de desculpas internas? Era como se eu tivesse falhado em algo que qualquer pessoa conseguiria fazer de olhos fechados. Passei o resto do dia remoendo a lembrança. Repeti mentalmente: precisava ter avisado o João. Precisava ter avisado o João, mas isso não apagava o fato de que já tinha passado uma semana. O tempo não esperou por mim, como sempre. E, no fundo, percebi que essa era mais uma das marcas do meu TDAH. Viver intensamente os detalhes que ninguém percebe, mas deixar escapar o essencial. É como colecionar folhas caídas e esquecer a árvore inteira. O recado nunca foi dado, mas em troca ganhei um enredo inteiro de distrações. E isso me assombra até hoje. Quando a lembrança finalmente me atingiu como um soco no estômago, a primeira reação foi o peso da culpa. Eu fiquei sentado na beira da cama, molhando o chão com o cabelo ainda pingando do banho, repetindo para mim mesmo: como é que você esqueceu isso? Como não era só o recado em si, era o simbolismo, era mais uma prova na minha cabeça de que eu não consigo ser confiável nem em tarefas pequenas. Peguei o celular para mandar mensagem para o João, mas cada letra que digitava parecia uma acusação. Oi, desculpa, eu esqueci de te avisar. Eu apaguei antes de enviar. Soava patético. Tentei de novo. Cara, foi mal, só lembrei agora. Também não enviei. Nada parecia suficiente para explicar uma semana inteira de silêncio. O pior é que não houve má intenção. Foi só o vazio. O apagão típico que o TDAH gosta de provocar. O resto do dia foi uma luta interna contra a autocrítica. Fiquei lembrando de todas as vezes que já tinha feito algo parecido. Esquecer compromissos, perder prazos, deixar alguém esperando. Cada memória voltava como uma coleção de provas contra mim, como se meu próprio cérebro fosse o juiz e o promotor ao mesmo tempo. E eu me sentia o réu indefeso, sem argumentos que justificassem a falha. No entanto, algo curioso começou a acontecer. Conforme revivi a semana, percebi que não havia sido só esquecimento. Eu realmente tinha vivido intensamente cada distração. O cachorro que cruzou meu caminho, os livros que folheei, o café que me aqueceu. Tudo isso tinha me marcado de alguma forma. Era como se eu tivesse colecionado pedaços de vida, mesmo que tivesse deixado de lado o objetivo inicial. Essa percepção não apagava a culpa, mas dava um tom diferente a ela. Eu comecei a pensar que talvez minha mente funcione como uma câmera desregulada. Não consegue focar no objeto principal, mas captura detalhes que ninguém mais vê. E, embora isso traga frustração,
Também traz histórias que eu nunca teria vivido se fosse alguém linear e objetivo. Contei o ocorrido para uma amiga próxima, ela riu. Não de deboche, mas de cumplicidade. Diz que comigo nunca há tédio, que até esquecer um recado vira uma aventura. Eu quis acreditar nela, mas ainda havia uma voz interna gritando que eu era só um adulto incapaz de fazer o mínimo. Essa é a contradição constante entre rir do caos e sofrer por ele. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando o teto, pensando no João. Talvez ele nem tivesse dado tanta importância ao recado. Talvez tivesse resolvido sozinho, sem precisar da minha mensagem. Mas dentro de mim, o buraco já estava feito. O problema nunca é só o esquecimento em si. É o peso que ele carrega, o julgamento que vem junto, a sensação de estar sempre ficando para trás. E no meio desse turbilhão, uma ideia me atravessou. E se eu transformasse esse esquecimento em história? E se em vez de apenas me punir, eu desse um significado para esse caos? Essa ideia me trouxe um certo alívio, como se o erro pudesse virar matéria-prima para algo maior. Foi ali que entendi. O recado nunca foi dado, mas a história nunca foi perdida. E talvez seja esse o meu jeito de existir no mundo, tropeçando em tarefas, mas tropeçando também em narrativas. Enquanto muitos vivem de forma linear, eu vivo em espirais, e dentro dessas espirais, a beleza mesmo que acompanhada de dor. Quando finalmente fechei os olhos, decidi que no dia seguinte contaria essa história. Porque se eu não posso apagar o esquecimento, pelo menos posso dar a ele um lugar de memória. E de alguma forma, isso é uma vitória. No fim das contas, aquele recado nunca foi dado. Ficou perdido em algum canto da semana, soterrado por distrações, cafés, livros e cheiros que ocuparam minha mente como se fossem a prioridade do universo. Para quem olha de fora, pode parecer irresponsabilidade. Para mim, é apenas o retrato fiel de viver com TDAH. A vida se infiltra pelas frestas da atenção, e o essencial escapa como areia entre os dedos. Mas, ao mesmo tempo, aprendi algo importante. Não foi apenas um esquecimento. Foi também um mergulho em experiências que, de outra forma, talvez eu nunca tivesse vivido. O cachorro que me seguiu por alguns metros, o livro que me fez sonhar com viagens, o café que me trouxe conforto. Tudo isso virou memória, mesmo que tenha nascido de uma falha. A vida, no meu caso, insiste em transformar atalhos em enredos. Hoje, quando lembro desse episódio, não penso só na culpa. Penso em como cada distração também é parte de quem eu sou. Não significa que seja fácil, nem que não doa, mas significa que, dentro do caos, também existem histórias que merecem ser contadas. E talvez, só talvez, o verdadeiro recado que eu precisava dar nunca foi para o João, mas para mim mesmo, aprender a rir, aceitar e transformar o esquecimento em narrativa.